Olá pessoal, eu sou a professora Daiana Porto, da disciplina de Língua Portuguesa. Nossa aula de hoje é sobre figuras de linguagem. Mais especificamente, trataremos de algumas figuras de palavras, figuras de sintaxe ou de construção e figuras de pensamento. Para iniciarmos nosso estudo, acompanhemos a letra de música, que trata sobre figuras de linguagem. A letra de música chama Figuras de Linguagem do Amor. Vou usar uma metáfora para me declarar, e o sentido da palavra vou modificar. A vida sem você é uma guerra perdida. Eu vou usar uma hipérbole pra te impressionar. Vou ser bem extravagante, vou exagerar. A vida sem você me faz morrer de chorar. E com ironia eu vou dizer que a vida é uma beleza sem você. Só que não. E conversar com a lua é prosopopeia ou personificação. Figuras de linguagem eu vou usar pra dizer coisas bonitas e te impressionar. Agora é só decorar. Eu vou usar uma antítese pra poder unir ideias tão contrárias pra te confundir. A vida com você é como chorar e sorrir. Eu vou usar uma anáfora pra repetir palavras toda hora pra você ouvir. A vida com você, a vida sem você, a vida é você. E com eufemismo eu vou dizer que a vida não é tão bonita sem você, feia não. E dizer que o amor nasceu, cresceu e morreu é uma gradação. Eu vou usar o pleonasmo pra te convencer. É como subir pra cima e pra baixo descer. Pleonasmo pra mim é dizer que eu amo você. E com onomatopeia eu chego ao final, imitando algum som que é natural. Você é minha gatinha, miau, miau, miau. Figuras de linguagem eu vou usar pra dizer coisas bonitas e te impressionar. Agora é só decorar. Muito bem, pessoal. Pelo que você pôde ver dessas figuras, dessa letra de música, ela já nos mostra alguns exemplos de figuras de linguagem. Ele fala da antítese, ele fala do pleonasmo, ele fala da metáfora. E veja que a cada momento que a letra de música vai falando de uma figura de linguagem, ela já vem nos exemplificando uma dessas figuras. Quer ver? Volte à letra e veja o seguinte exemplo. Ele fala: vou usar uma antítese para poder unir ideias tão contrárias para te confundir. A vida com você é como chorar e sorrir. Isso é uma antítese. Quando você tem ideias contrárias como chorar e sorrir, é uma figura de linguagem. Ela está dando um sentido figurativo para o texto e por isso, as figuras de linguagem sendo a parte estética da nossa língua portuguesa, a função delas realmente é explicitar as ideias, é reforçar o sentido do que se quer dizer. Pelo que você pode ver na letra de música, como é que nós podemos definir figura de linguagem? Figura de linguagem, como nós bem podemos perceber, são figuras que são usadas como recurso, que tornam as mensagens que emitimos mais expressivas, e elas se subdividem em figuras de som, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Agora nós vamos dar continuidade falando mais especificamente sobre as figuras de palavra.
as figuras de sintaxe e as figuras de pensamento. Vamos estudar cada uma delas mais especificamente nesse momento. Figuras de palavras. Primeiramente, definição. O que são figuras de palavras? Consiste no emprego de um termo com sentido diferente daquele que convencionalmente é empregado, a fim de conseguir um efeito mais expressivo na comunicação. Primeiro que você tem aí aparecendo em tela é metáfora. Dessas figuras, o que é uma metáfora? Ocorre quando um termo substitui outro através de uma relação de subjetividade de quem a cria. Por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Quando nós temos esse exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo, estamos criando uma metáfora. Estamos substituindo uma palavra por outra, substituindo uma ideia por outra. Estamos afirmando que o pensamento é um rio subterrâneo numa ideia bem subjetiva. Alguém que criou essa metáfora disse que o pensamento é um rio subterrâneo é porque vê alguma relação de sentido aí. Mais um exemplo. Minha alma é uma estrada de ferro que leva a lugar algum. Perceba que alguém definiu a sua alma como sendo uma estrada de ferro, porque certamente alguém muito duro, muito rígido, viu alguma relação entre a alma e a estrada de ferro, criando assim uma metáfora. Então, metáfora é quando nós temos um termo substituindo outro através de uma relação de subjetividade de quem a cria, ou seja, alguém que cria essa metáfora vê uma relação muito próxima entre os elementos. A segunda figura de palavra, pessoal, é a sinestesia. O que é uma sinestesia? Consiste em mesclar, numa mesma expressão, as sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido humano. Por exemplo, um grito áspero revelava tudo o que sentia. Perceba que esse um grito áspero são palavras muito expressivas que mexem com o quê? O nosso auditivo. Áspero mexe com o nosso tátil. Por isso que quando você tem nessa construção um grito áspero, está mexendo com dois sentidos nossos. O nosso tato, o nosso auditivo, tornando o efeito muito mais expressivo da frase. Mais um exemplo, no silêncio negro do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Silêncio mexe com o nosso auditivo, negro mexe com o nosso visual. Então, silêncio negro mexeu com os nossos sentidos, é uma figura de linguagem chamada sinestesia, que consiste em mesclar, misturar palavras e expressões mexendo com os nossos sentidos humanos, fazendo com que a gente sinta, perceba ou veja algo que está sendo dito. Terceira figura de palavra, pessoal, é a metonímia. O que é uma metonímia? Consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. A metonímia é um caso de substituição de palavra. Trocamos, na verdade, por exemplo, o autor pela obra, trocamos o conteúdo pelo continente. Quando alguém diz assim, bebi uma taça de vinho, a pessoa não bebeu uma taça de vinho. Vamos ver o exemplo? Antes de sairmos, tomamos um cálice de licor. Perceba que cálice é o suporte, onde se coloca o licor para ser ingerido. Então, nós não bebemos o cálice, o que nós bebemos é o licor. Perceba que a substituição aí foi feita do conteúdo pelo seu suporte. Cálice é o recipiente onde se coloca o licor. E a pessoa, como está emitindo essa frase, está dando a ideia de que ela está ingerindo o cálice. Na verdade, ela está ingerindo o licor. A quarta figura de palavra é a catacrese. O que é a catacrese? É um tipo especial de metáfora desgastada, já que não se sente nenhum vestígio de inovação ou de criação individual. Para que você entenda melhor, ocorre catacrese quando as pessoas querem dizer algo, mas não tem um termo adequado para se referir a isso, aí de repente cria uma metáfora. Substitui a ideia, substitui, na verdade, aquilo que se quer dizer por uma palavra que se aproxime, daquilo que se quer expressar. Quando a gente diz assim, dente de alho, por exemplo, talvez o nome certo não fosse dente de alho. Talvez o nome certo para aquilo fosse outro termo científico, mas porque nós não sabemos como dizer aquilo, como se referir, acabou se criando metáforas que foram se popularizando, foram se espalhando e possivelmente não há outra maneira de dizer a não ser dente de alho. Céu da boca, as pessoas estão se referindo ao nome mais exato para a ideia do palato, o palato que fica na nossa região bucal.
Mas como as pessoas não conhecem muito o termo palato, acabou que usaram o termo céu da boca para se referir a essa parte do nosso organismo. Outro exemplo de catacrese, as pessoas usam pé da mesa. A mesa não tem pé. Mas como se parece, como a ideia é de que a mesa é aquilo que sustenta a mesa, é o suporte dela, assemelha-se com a característica humana. O que nos sustenta em pé é o nosso pé. Por isso que quando as pessoas olham para a mesa, associam a ideia, opa, isso aqui é pé da mesa, e se popularizou. Por isso, catacrese é um tipo especial de metáfora. É realmente associar ideias, associar palavras que se aproximam mesmo pelo sentido que elas apresentam, dando uma inovação para essas palavras, e a diferença é que a catacrese ela findou se popularizando, então ela é uma metáfora corriqueira. Céu da boca, orelha do livro, pé da mesa, são tipos de catacreses. Muito bem, pessoal, nós vamos prosseguir agora para o nosso próximo grupo de figuras de linguagem. Agora nós vamos tratar das figuras de sintaxe ou de construção. O que são figuras de sintaxe ou de construção? Veja a definição. São desvios em relação à concordância entre os termos da oração, sua ordem, possíveis repetições e omissões. Vamos ver a figura de linguagem. A primeira figura de sintaxe e construção chama-se elipse. E o que é uma elipse? Consiste na omissão de um ou mais termos numa oração que podem ser facilmente identificados, tanto por elementos gramaticais presentes na própria oração, quanto pelo contexto. Vejamos alguns exemplos de elipse. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Perceba que quando nós lemos uma frase como essa, parece alguma palavra não está presente nesse contexto, ela foi omitida, ela está implícita na ideia, o que requer que a gente se esforce, que você se esforce para compreender que palavra é essa. Lendo de novo, no mar havia tanta tormenta e tanto dano. Quando você percebe que num período uma palavra foi omitida, ali você já tem uma figura de linguagem chamada elipse. Veja o próximo exemplo. Veio sem pinturas, sem vestido leve, sandálias coloridas. Perceba que no último período falta a palavra sem. Veja, veio sem pinturas, sem vestido leve. De repente, no último período, esse sem não aparece mais. Foi omitido para evitar a repetição excessiva. Então, quando se omite uma palavra, ocorreu um caso de elipse. Segunda figura de sintaxe mexe com a concordância, são as chamadas silepses. Primeiramente, o que é uma silepse? É a concordância que se faz com o termo que não está expresso no texto, mas sim com a ideia que ele representa. É mais ou menos assim. Você vai ter silepse quando a concordância da frase não é feita diretamente com a palavra, com o termo gramatical, mas a concordância é feita imediatamente com a ideia que está inserida naquela frase. A silepse ela apresenta 3 tipos. O primeiro que aparece para você aí é a silepse de gênero. Vamos ver o que é uma silepse de gênero? Silepse de gênero ocorre quando os gêneros são masculinos e femininos. Ocorre a silepse quando a concordância se faz com a ideia que o termo comporta. Exemplos. A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com calor intenso. Onde é que ocorreria uma silepse de gênero aí? Primeiro, você tem que entender da seguinte situação da definição. Vai ocorrer uma situação diferenciada entre masculino e feminino. Você vai perceber que a concordância não se faz com a palavra. A concordância nesse momento ela vai ser estabelecida e feita com a ideia que está implícita na frase. Quer ver? Analise. A bonita Porto Velho. Porto Velho é um substantivo próprio, mas ele é masculino. É o nome próprio masculino. Mas por que eu tenho a palavra a bonita Porto Velho? Perceba que a concordância aí não está sendo feita com Porto Velho, mas com a ideia implícita de cidade. Porto Velho não é uma cidade, então esse a bonita não está se referindo imediatamente a Porto Velho, está se referindo à palavra cidade, que está implícita na ideia deste contexto. Por isso ocorreu uma silepse de gênero. Veja mais um exemplo. Vossa Excelência está preocupado. Vossa Excelência, pessoal, é um pronome de tratamento que não identifica gênero de ninguém. Vossa Excelência pode ser usado tanto para masculino quanto para feminino. Esse preocupado que aparece para você aí na frase, esse termo,
Na verdade, é ele que está sugerindo que a excelência do contexto é um homem e não uma mulher. Perceba então que a concordância de preocupado não se fez com a palavra, com o pronome Vossa Excelência. Preocupado se fez com a ideia inserida nesse contexto. Então essa concordância, ela é ideológica, o que significa dizer que ela ocorre com a ideia que está presente na frase e não propriamente com as palavras evidenciadas ali naquele contexto. Muito bem, pessoal. Então nós vamos dar continuidade com a concordância ideológica, as silepses, e agora nós vamos falar da silepse de número. Os números são singular e plural. A silepse de número ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito da oração, mas com a ideia que nele está contida. Por exemplo, o povo corria por todos os lados e gritavam muito alto. Perceba que nesse exemplo que você está vendo, o sujeito está no singular, o povo. Perceba que o verbo gritavam está no plural. E a concordância nesse momento do verbo se faz não propriamente com a palavra, mas se faz com a ideia povo, que apesar de ser singular, mas denota uma ideia de plural. Porque a palavra povo denotou uma ideia de plural, o verbo gritar nesse momento não concorda com a palavra no singular, mas concorda com a ideia que dela é depreendida. Silepse de pessoa é o terceiro tipo de concordância que nós temos, concordância de silepse, que é aquela em que a gente efetua não com a palavra, mas efetuamos com a ideia inserida na frase. O terceiro tipo, então, é a silepse de pessoa. Você viu a de gênero, você viu a de número, agora você está vendo a de pessoa. Ocorre quando? Silepse de pessoa ocorre quando há um desvio de concordância. O verbo, mais uma vez, não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está inscrita neste sujeito. Por exemplo, os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. Perceba que o verbo, de novo, temos, não está concordando propriamente com os agricultores. Você tem uma ideia de os agricultores surgindo uma ideia de eles. O verbo está sugerindo uma ideia de primeira pessoa do plural. Temos, eles, temos. Perceba que essa relação aí ela não existe. Então, essa concordância, os agricultores temos, não é com a palavra agricultores. Essa concordância que está sendo feita é com a ideia de o verbo, nesse momento, considerar que os agricultores e o sujeito que emite essa fala está também inserido nessa ação. Quando eu digo os agricultores temos, é porque possivelmente quem emitiu uma frase como essa é um agricultor, se insere na ação dos outros agricultores, por isso que o verbo ficou na primeira pessoa do plural. Outro exemplo, você tem, dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Perceba que o verbo, de novo, somos, não concorda possivelmente com a pessoa cariocas. Nesse momento, o verbo ser concorda com a ideia de que quem produziu essa fala se considera também um carioca e por isso se inseriu nessa ação. Por isso, dizem que os cariocas somos. Você tem um verbo que, na verdade, não concorda muito bem com o sujeito da frase, mas com a ideia de que quem emite essa frase também se insere na ação dos cariocas. Terceira figura de linguagem, pessoal, que é uma figura também de sintaxe e construção, é o pleonasmo. O que é um pleonasmo? Consiste na repetição de um termo ou ideia com as mesmas palavras ou não. A finalidade do pleonasmo é realçar a ideia, torná-la mais expressiva. Por exemplo, o problema da violência é necessário revê-lo logo. Perceba que esse lo que está grifado para você é um pronome oblíquo, fazendo referência ao objeto direto do verbo rever. O que é revisto? O problema da violência. Perceba que problema da violência é o mesmo objeto direto, que está sendo substituído pelo pronome oblíquo lo. Como nessa frase eu tenho dois objetos diretos ali, e o pronome oblíquo lo está enfatizando ainda mais essa ideia, nós vamos dizer que nós temos um pleonasmo aí. Trata-se do objeto direto que está repetido duas vezes na frase por uma questão de ênfase, por uma questão de força expressiva. Por isso ocorreu um pleonasmo nesse contexto. Próximo exemplo.
Iam 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos eu quis ver de perto. Perceba que a relação olhos, quis ver é uma repetição também. É uma certa redundância nessa frase. Mas por que ela ocorreu nesse contexto? Porque houve a necessidade de alguém expressar melhor o seu pensamento. E para expressar melhor a ideia, repetiu essa dupla ocorrência, olhos, fazer ver, ok? Então essa repetição gerou o pleonasmo, que só para você ter ideia, esse pleonasmo ele é o chamado pleonasmo enfático, pleonasmo estilístico, não é aquele pleonasmo vicioso que a gente escuta por aí, subir para cima, descer para baixo, sair para fora. Esse pleonasmo deve de fato ser evitado porque ele não é nada expressivo, ele não é nada estilístico, ele é vicioso mesmo. O pleonasmo que a gramática fala como figura de linguagem é aquele que é repetido, é a ideia repetida na frase, porém apenas para um efeito mais expressivo desta mesma ideia. A próxima figura que nós temos de construção é o hipérbato ou a figura de inversão. Ocorre hipérbato quando? Veja, é a inversão da estrutura frásica, isto é, a inversão da ordem direta dos termos da oração. Por exemplo, você tem: são como cristais as palavras. Isso aí você percebe que está numa ordem inversa. Na ordem direta, a frase ficaria da seguinte maneira: as palavras são como cristais. Quando você perceber que num período os termos oracionais estão fora da sua posição, o sujeito não está no início da frase, mas no fim, o advérbio está no meio da frase, não no fim, como deveria vir, você vai ter uma ordem inversa dessa frase. Significa dizer que houve uma inversão desses termos, houve então a nossa figura de linguagem, figura de construção chamada hipérbato. Mais um exemplo: dos meus problemas cuido eu, quando na verdade você deveria dizer a frase eu cuido dos meus problemas. Mas por que nós usamos a forma invertida? Simplesmente para um efeito mais expressivo, porque aí apareceu o hipérbato nesse contexto. Pessoal, feita a colocação das figuras de palavras, feita a colocação das figuras de construção sintaxe, agora nós vamos estudar as figuras de pensamento. O que são as figuras de pensamento? Vamos ver a definição? São recursos de linguagem que se referem ao significado da frase. Significa dizer que essas figuras de linguagem, elas mexem com a interpretação do que se quer dizer. Quais são essas figuras? A primeira se chama antítese. O que é uma antítese? Consiste na utilização de dois termos que contrastam entre si. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto, de sentidos opostos. Por exemplo, o mito é nada, que é tudo. Você vê que a palavra nada está se contrapondo à ideia de tudo. Quando eu tenho dois termos, duas palavras que estão produzindo uma ideia de efeito contrário, aí nós temos a figura de linguagem chamada antítese, muito expressiva, porque a ideia dela é produzir exatamente esse efeito de aproximação das palavras mediante suas ideias. Você tem outro exemplo: o copo é grande e a alma é pequena. Perceba que grande está contrastando com a ideia de pequena. Outro exemplo: quando um muro separa, uma ponte une. Perceba que as duas ideias estão se aproximando muito mais pelo efeito contrário que essas palavras estão produzindo. A palavra separa está produzindo um efeito, une produzindo outro, mas no mesmo enunciado está produzindo um efeito estilístico. Paradoxo, pessoal, consiste nessa mesma ideia de indicação de palavras que vão traduzir ideias contrárias, mas há uma diferença entre a antítese e o paradoxo. Veja, paradoxo consiste numa proposição aparentemente absurda, resultante da união de ideias contraditórias. Corresponde a um contrassenso intencional. Por exemplo, na reunião o funcionário afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Perceba que a ideia trabalha e dificuldade econômica é uma espécie já de oposição, mas que nesse contexto está instaurando uma ideia absurda: quanto mais trabalha, mais tem dificuldade econômica. Perceba que agora isso é paradoxal, porque a ideia gerou um efeito contrário e meio que absurdo, porque quem trabalha tem que ter muito mais facilidade econômica.
A frase está sugerindo justamente o contrário, que a união dos funcionários, na reunião, o funcionário afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais ele tem dificuldade econômica. Então, essa ideia não seria muito bem aceita, deveria ser o contrário. Mas, como isso foi estabelecido nesse contexto, é um efeito expressivo para dizer exatamente ideias opostas, ideias contrárias, que geram uma ideia de contrassenso, uma ideia de absurdo, e isso gera o paradoxo. Mais um exemplo: valentia covarde, assaltar e matar pessoas indefesas. Valente e covarde, sim, mas nesse contexto, porque ele está falando de pessoas que assaltam e matam outros, são valentes e ao mesmo tempo são covardes. Perceba que é uma espécie de antítese, mas nesse contexto a ideia está instaurando um paradoxo, um efeito muito mais expressivo, contraditório, que gera uma ideia de absurdo, gera uma ideia de contrassenso, por isso é paradoxo nesse contexto. Hipérbole, nossa próxima figura de linguagem de pensamento e interpretação, tem a ver com exagero. Veja a definição. É a expressão intencionalmente exagerada com o intuito de realçar uma ideia. Por exemplo, faria isso milhões de vezes se fosse preciso. Veja o exagero na frase, milhões de vezes. Ninguém tem como fazer algo milhões de vezes. Rios te correrão dos olhos se chorares. Rios é uma ideia um tanto exagerada para a ideia de lágrimas que vão escorrer dos olhos. Perceba que quando nós empregamos certas palavras em contextos e a ideia é expressar uma força realmente maior, uma força realmente exagerada, você está vendo a ideia da hipérbole, a ideia que remete mesmo ao exagero da figura de linguagem. A próxima figura de linguagem, pessoal, nossa, é a prosopopeia ou personificação. O que seria isso? Consiste em atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Observe os exemplos. As pedras andam vagarosamente. Pedra não tem como andar. Mas perceba que nesse contexto estilístico está sugerindo exatamente essa ideia. O livro é um mudo que fala. Livro não fala, mas como ele sugere a ideia das palavras que transferem conhecimentos e etc., então esse falar foi muito bem empregado em relação ao verbo. Um surdo que ouve, um cego que guia. A floresta gesticulava nervosamente diante da serra. Neste terceiro exemplo, floresta gesticulava. Floresta não tem como fazer isso de maneira direta. Talvez mediante o impulso do vento ou algo assim, sugeriu a ideia de que a floresta gesticula. Então perceba que nesse contexto, quando a gente tem seres inanimados que não têm vida, mas eu remeto a esses seres ações que são puramente humanas, como se eles tivessem vida e capacidade para executar essas ações, eu estou dizendo a personificação. Eu estou dando para esse efeito de linguagem uma prosopopeia ou personificação, que consiste nisso: atribuir qualidade de seres vivos, seres animados, a seres não vivos, seres inanimados. Muito bem, pessoal, feitas essas colocações de figuras de linguagem, chegamos ao momento do nosso exercitando. Nele você vai poder perceber se compreendeu alguma dessas figuras e poder, neste momento, fixar algumas delas e até aprimorar posteriormente. Veja a primeira questão no quadro. Identifique as figuras de linguagem que ocorrem nas frases a seguir. O mito é nada que é tudo. Fitei alongamente, fixando meu olhar na menina dos olhos dela. O povo estourava de rir. Tempo. Segunda questão. Identifique as figuras de linguagem marcando 1 para metáfora, 2 para metonímia, 3 para catacrese, 4 para comparação, 5 para prosopopeia. Você tem aí várias opções, A, B, C, D e E, e você deve numerá-las de acordo com a numeração proposta. Tempo. Então, pessoal, tendo feito isso, nós temos a nossa primeira questão. Vamos corrigi-la, ver como vocês se saíram aí? A primeira pede que você identifique as figuras de linguagem presentes nos seguintes enunciados. O primeiro, o mito é nada que é tudo. Nada e tudo são duas palavras que estão se contrapondo. Essa figura de linguagem, veja se vocês acertaram, é a antítese.
A letra B você tem: fitei longamente, fixando meu olhar na menina dos olhos dela. A figura está exatamente aí, menina dos olhos dela. Isso aí, pessoal, é uma metonímia, porque esse termo, menina dos olhos dela, substitui a íris dos olhos humanos. Só que as pessoas não usam íris, mas preferem usar como sendo a menina dos olhos para essa parte do nosso órgão, para essa parte do órgão humano. A letra C você tem: o povo estourava de rir. Não tem como o povo estourar de rir. Por isso aí a gente percebe o exagero, caracterizado então pela hipérbole. Na segunda questão, você deveria numerar adequadamente conforme a numeração: 1 metáfora, 2 metonímia, 3 catacrese, 4 comparação, 5 prosopopeia. Vamos ver a letra A? Gosto de ouvir Titãs. Não, você não ouve Titãs, você escuta a música dos Titãs. Portanto, isso aí é uma metonímia, aquela figura de linguagem que consiste em substituir um termo por outro. A doçura do teu olhar é minha vida. Quando eu digo que doçura do teu olhar é minha vida, uma coisa é outra, nós temos a figura de linguagem que corresponde à metáfora. Notadamente quando você diz que algo se transforma em algo. Então, doçura do teu olhar é minha vida, caracterizou a metáfora. Letra C. O rio engasgou num barraco. Perceba que rio engasgar, não tem como o rio fazer isso. Por isso, nesse momento, que nós temos aí a prosopopeia número 5. Na letra D você tem: usarei no tempero um dente de alho. Dente de alho, catacrese. É um tipo de metáfora corriqueira. Na letra E você tem: você é venenosa como uma cobra. Perceba que esse como sugeriu comparação. Por isso, na primeira você tem metonímia, 2. Na segunda, na letra B, você tem metáfora 1. Na letra C você tem prosopopeia 5, na letra D você tem catacrese 3 e na letra E você tem 6, comparação. Muito bem, pessoal, hoje você estudou sobre figuras de linguagem, alguns tipos delas. Você viu figuras de palavras, figuras de sintaxe, figuras de pensamento. Encerro por aqui minha exposição. Vocês ficarão agora com a professora Daniele, se debruçando sobre o estudo de interpretação do texto, conteúdo muito importante para o processo seletivo e concurso público. Desejo uma ótima continuidade nos estudos e que a aprovação venha para aqueles que realmente se dedicaram. Fique agora com o auxílio do seu monitor para novos exercícios, desafios, por meio das questões de vestibulares e concursos. Até breve.